tenho para partilhar com você essa noite, palavras simples, e no meu coração o desejo é de ser mais simples possível. Só um evangelho simples pode apresentar um Jesus simples. Precisamos voltar à simplicidade daquilo que é a palavra em essência. Então no meu coração é tentar ser mais simples possível. E a experiência que eu vou contar para vocês foi resultado da minha vinda para cá, no avião. O Senhor vem muito forte ao meu coração em falar sobre esse assunto, e de tempo em tempo a igreja vive sobre assuntos. E talvez você já tenha escutado sobre alguns assuntos, como paternidade, maturidade, reino. E um dos assuntos que talvez esteja mais em evidência nesse tempo chama-se transição. O ser humano, ele vive em transição em praticamente todas as áreas da sua vida. Desde a natureza impõe a isso, a transições, como o ser humano na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida afetiva, na sua vida espiritual, na sua vida intelectual, na sua vida familiar. As transições, elas sempre estão presentes. E talvez, queridos, a maior dificuldade que nós vamos encontrar nessas transições, talvez seja não entender o porquê está acontecendo, como vai ser, como se dará e o porquê dessas coisas. A menina Maria, quando recebe a notícia do anjo que ela seria aquela que ia hospedar, ou seja, gerar o Salvador no seu ventre, ela faz uma pergunta: como se dará essas coisas? Uma vez que ela não conhecia, homem nenhum tinha tido relação. Então muitas vezes as transições, elas vêm precedidas de uma necessidade de Deus ou de uma necessidade humana. A natureza de tempo em tempo ela muda, porque há uma necessidade intrínseca dentro do homem e dentro da natureza. A natureza humana precisa de mudanças. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória, à semelhança. Então nós estamos numa visão bíblica, tentando chegar à estatura da maturidade ou de varão perfeito. Eu ia falar a palavra aperfeiçoamento, porém eu tenho um cuidado em empregar essa palavra, porque nós podemos levar para um outro lado. Então, falando sobre transição, eu tenho certeza no meu coração que há muitas perguntas que permeiam o teu coração, e uma delas é: por que isso? Outra é: por que aconteceu, por que está acontecendo, ou por que é necessário acontecer. Quando nós entendemos o processo, fica mais fácil nós gerirmos ele. A grande questão é quando nós estamos em um processo e nós não entendemos, é que muitas vezes nós não temos a direção e começa-se o questionamento: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Onde está a falha? E aí começa um processo de autossabotagem. Quando muito nós temos a noção de que Deus está fazendo alguma coisa, nós vamos buscá-lo, e o cuidado é para que a ansiedade não tome conta do processo. Então eu gostaria de apenas, pelo tempo aqui, dar uma introdução, e eu gostaria de pegar uma das transições, talvez, que fosse, na minha opinião, uma das mais evidentes que nós podemos partilhar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Como eu disse, as transições elas estão sempre presentes
E talvez na vida espiritual, as transições sejam as manifestações do centro da vontade de Deus para mim e para a sua vida. E se você, pelo menos, gravar isso na sua cabeça, que possivelmente as transições têm mais a ver com o alinhamento de Deus para um propósito dele, do que o nível de tirar da rota daquilo que não é projeto dele. Na realidade, as transições, queridos, não é uma direção a não ser voltar à origem daquilo que ele planejou para a minha vida e para a sua vida. Josué 3. Então todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento no vale de Abel-Shitim, das acácias, nas campinas de Moabe, e dirigiram-se até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes e levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de conheceres o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por esse caminho. Conservai, contudo, entre vós a arca, a distância aproximada de 90 metros. Cuides para que não vos aproxime dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida eles ergueram a arca da aliança e partiram diante do povo. Essa história, ela é tão conhecida, mas tem algumas nuances e algumas colocações que esse texto traz que me fazem pensar. Em toda a Bíblia você vai ver transições acontecendo, em toda ela. Você precisa entender que existem transições que são territoriais, existem transições que elas são espirituais, transições emocionais, financeiras, familiares. Em cada quadro desse, em cada braço desse, em cada ramificação dessa, o ser humano precisa estar alinhado naquilo que é propósito de Deus para a vida dele. E nessa noite eu quero pelo menos pegar uns 2 ou 3 aspectos sobre transições. E uma delas é o que está acontecendo no mundo espiritual, quanto igreja, quanto família, quanto ministério. Esse texto de Josué é interessante, porque esse rapaz, ele não vem de uma história comum. No primeiro capítulo de Josué, ele é desafiado a substituir nada mais, nada menos do que Moisés. Um cara que é citado no Talmud, um cara que é citado na Torá em todo o tempo, um cara que é citado em vários e vários livros de outras ramificações religiosas. Ele é responsável por transicionar uma pessoa que falava face a face, que Deus chamava de amigo, um homem muito bem sucedido. Quando você pega algo falido, que você produz mais o que você produziu é lucro. Mas quando você pega algo bem sucedido para transformar ainda maior no que você pegou, aí é bem mais difícil. É como se você pegasse uma igreja que tivesse 10 membros, e se ao cabo de um ano você ganhasse uma pessoa, você estaria com 11, então você produziu um a mais. Mas imagine você pegar 10 e ao cabo de um ano você entregar como uma pessoa. Isso é só uma colocação, porque nessa transição espiritual, o que vale não é número. Eu provo para você. Como você avaliaria o meu ministério se você me entregasse uma igreja com 25 mil pessoas?
e com 3 anos eu te entregasse pelo menos uma pessoa, como seria o meu ministério avaliado? Você me entrega com 25 mil pessoas, e ao final de 3 anos eu te entrego com uma pessoa. Como você avaliaria o meu ministério? Jesus, em determinado tempo, tinha 5 mil homens para ele alimentar, fora mulheres e crianças. A maior igreja, nesse momento, tinha 12 pastores para ajudá-lo, os 12 apóstolos, que não entendiam nada de ministério, tiveram dificuldade até para organizar o povo. Jesus que manda: olha, assenta o povo, que só vem a multiplicação com a organização. Eles ficam questionando onde ia comprar, o que não ia fazer. Tem que se levantar um menino que não tem nome, que não tem nada, e oferece aquilo que tem. Mas ao final disso tudo só fica João. Nem sempre o número de pessoas nos legitimam um propósito. As 25 mil não ficou com ele, mas ele deu destino e identidade para cada uma delas. O nosso propósito não é talvez fazer um ajuntamento de milhares, mas espalhar esses milhares para que se tornem milhões. Precisamos entender isso, queridos. Qual é o papel que eu tenho nessa transição? E agora o Josué, preocupado, um menino, provavelmente muitos homens mais velhos e mais experimentados estavam com a senha para substituir o Moisés. Imagine pessoas de idade que atravessaram com Moisés o Mar Vermelho. Miriam, que era irmã de Moisés, que dança profeticamente, igual uma senhora estava dançando aqui, fiquei apaixonado. E na hora o Senhor falou: é a Miriam desse tempo, que dança profeticamente, sabe o que é a presença. Arão, um homem que foi talvez o exponencial daquilo. O que eu quero dizer, queridos, é que apesar deles não estarem talvez no momento da transição, mas pessoas que fizeram a mesma escola, pessoas que vieram da mesma escola, e Josué era apenas um menino que ficava à porta da tenda, ouvindo o diálogo entre Deus e Moisés. Josué foi capacitado para fazer a transição, não porque ele era o melhor, mas porque ele entendeu o que era estar na presença e ouvir a voz de Deus. Em uma transição é crucial você ouvir a voz de Deus, porque o mais importante que a velocidade é a direção que você vai. E a palavra que ele tem, tanto no versículo 3, versículo 6, versículo 9, é: esforça-te, tem de bom ânimo, não te aparte desse livro da lei, medita de dia e de noite. É a palavra que ele tem. E quando eu vejo essa transição acontecendo, assim como eu acredito que a igreja que passou por transição, você está passando por algumas transições familiares, transição da questão da saúde financeira. Você precisa entender que o que vai te balizar, o que vai te orientar, é você ouvir a voz de Deus e entender, como diz Eclesiastes 8, do 5 ao 7, há um tempo e um modo para todas as coisas. Aquele que não sabe para onde vai, precisa no mínimo saber quem está guiando você. Porque entenda, queridos, essas pessoas que vão nos ajudar a transicionar, elas já foram experimentadas na vida, porque o tempo de preparo muitas vezes é maior do que o tempo de ação, queridos. Para que Deus transicionasse o povo do Egito para Canaã, Ele investiu
80 anos na vida de um homem. 40 anos Moisés fica no Egito. 40 anos ele passa no deserto, para guiar o povo 40 anos. Jesus, 30 anos para ter o ministério de 3. João Batista, 6 meses mais velho que Jesus. Não existe transição, queridos, sem uma orientação. É por isso que talvez a palavra sobre paternidade seja tão viva hoje na igreja. Você precisa entender que muitas vezes, quando Deus vai estabelecer alguma coisa da nossa vida, Ele vai proporcionar perdas. Transições, muitas vezes, vão ser precedidas de perdas. E quando você tem entendimento disso, as perdas vão se transformar em podas ou renúncias. Quando você não tem entendimento, você pensa que perdeu. Quando você tem entendimento, você vai compreender que Deus tirou para fazer algo maior. É uma questão de entendimento. Toda informação vai se transformar em revelação com o entendimento dela. Se você não entender o processo, você vai ter mais perdas do que podas, porque você não entendeu. Eu vou dar alguns exemplos para você. Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação. O comissionamento, o processo de desafiar a Moisés a sair, Abraão a sair, melhor dizendo. Mas no versículo 34 de Gênesis 11, Tera morre. Há uma ruptura. Não poderia transicionar Abraão com a parte da idolatria de Tera. Na transição, Deus ele vai começar a eliminar aquilo que pode ser empecilhos para a minha e para a sua vida. Aí tem um momento que Ló vai ter que se apartar. É a segunda perda que Abraão amarga. E esse processo, queridos, na vida de Abraão é contínuo. Escolhas difíceis vão acontecer na transição, porque agora não é mais por um sentimento de empatia, não é por comodidade, é por propósito. E no propósito a gente vai ter que escolher o que é e o que não é. Você quer ver uma coisa sobre Abraão? Abraão não agiu por afinidade, ele agiu por propósito. Determinado momento, Abraão, em Gênesis 22, ele vai caminhando com Isaque, os 2 moços, o jumento, a lenha e o cutelo. Ao passo de 3 dias, ele avista o monte. Não dá tempo eu falar sobre esses elementos numa transição, hoje não dá tempo. Mas pelo menos 2 elementos eu quero falar sobre isso. Decisões em transições. Ele chega para os 2 moços e fala: ficai aqui, que eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Por que os 2 moços não subiram com Isaque e Abraão? Tiveram que ficar no meio da montanha. Eu explico para você tranquilamente. Imagine aqueles meninos que cresceram com Isaque, eram servos de Isaque, junto com Abraão. Vê o pai amarrando o filho a um altar para matar. Você acha que os meninos iriam deixar que ele matasse? Então aprendo com isso,
Quem vai impedir você de ser obediente a Deus vai ter que ficar no meio da montanha segurando o jumento. Não dá para subir, queridos. Não dá para subir. Escolhas difíceis em uma transição pode acontecer. O grande problema é que Deus não separa pessoas, Deus afasta nas transições. Ele afastou Ló para preparar Abraão para depois ajudar Ló. Você é separado numa transição de alguém para que você possa se estruturar para depois poder ajudar. Porque um cego guiando outro cego, vão caindo todos os dois no buraco, queridos. A igreja, ela precisa entender que existe uma identidade, existe uma direção, existe um propósito. E tudo aquilo que se passa é útil para ajudar outros a passarem. Moisés não poderia estar no deserto guiando um povo se ele não conhecesse o deserto. Nós somos transformados em busca de outros para serem transformados. Eu preciso passar por algumas coisas para que a minha experiência possa, uma vez provada e aprovada, possa me dar autoridade para levar outros para fazer. Vocês estão comigo ainda? E agora esse rapaz, menino, com esse encargo, vai ter que atravessar o povo. E o que eu achei interessante no texto é que o próprio Deus vai falando com ele. As instruções de como ia ser, quem deu não foi nenhum ancião, não foi ninguém com a experiência da transição do rio, do Mar Vermelho, não. Algo interessante sobre a vida de Abraão e Isaac, que eu citei alguns minutos atrás, não para por aí sobre revelações. Versículo 12 de Gênesis 12, de Gênesis 22. Gênesis 22, 12. Abraão está para matar o filho. E ele ergue a mão e o anjo brada do céu. Abraão, ele responde. Ele fala: não estenda a mão sobre o teu filho, porque agora bem sei que temes a Deus. Uma das coisas que causa mais crise em uma transição é o que você ouviu de Deus. Abraão ouviu de Deus: pega o filho e mata. Ele ia matar. Isaac se submeteu a ser morto no altar, sim ou não? Mas se Abraão não continuasse ouvindo a Deus, ele matava o menino. Porque o importante numa transição, queridos, não é ouvir a primeira vez, é continuar ouvindo a Deus. Na cabeça de muitos, Deus não mandou fazer, agora não mandou. Deus mandou fazer, agora não mandou. É para fazer ou não é? É para ir ou não é? É para ficar? Qual é o tempo? Se você for ler na sua Bíblia, no início de Gênesis 22, a palavra é: e Deus submeteu Abraão à prova. Ou depois dessas coisas, submeteu Abraão à prova. Você entende o texto todo quando você entende o capítulo 1 de Gênesis 22. E agora, eu entendo por que 3 dias. 3 dias é um ciclo. Todas as vezes que você vai ver ações de 3 dias, vai, pelo menos, nos dar a ideia de algo que Deus vai fazer libertador. Quantos dias Jonas fica na barriga do peixe? No ventre do grande peixe? 3 dias. Quanto tempo Saulo fica sem visão? 3 dias. Quanto tempo Esté fica em jejum? 3 dias. Tempo da ressurreição? 3 dias. Uma ação de Deus em um ciclo, ela vai dar a mim e a você tempo para maturar uma decisão. Quanto tempo Abraão ficou caminhando com Isaac? Imagine o pai pensando 3 dias em matar o seu filho.
Deus sempre vai trabalhar, queridos, no momento de transição. E se você gravar isso, eu estou muito satisfeito. Preparação, reino e intimidade. Da mesma forma, Pai, Filho e Espírito Santo, da mesma forma que Ele trabalha átrio, santo lugar e santo dos santos, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Egito, deserto, Canaã, Cantares, Eclesiastes, Provérbios. Deus, Ele sempre vai trabalhar nessas três perspectivas. Toda transição, ela vai ser precedida de um preparo de Deus no meio do teu coração. Se nós estivermos sensíveis à voz do Senhor, nós entenderemos o momento e o modo de fazer cada coisa. Deus está nos preparando para algo que virá, queridos. Está vindo algo, e que se nós não estivermos preparados, nós não receberemos. Não é porque Ele não queira dar, é porque a nossa estrutura não comporta. Você sabe por que nem todo mundo atravessando, saindo do Egito, atravessando o deserto passaram? Porque na transição não obedece o mesmo princípio que a semeadura. Se você entender isso, você vai deslanchar em muita coisa na sua vida. Cada semente segundo sua espécie, mas cada semente tem um tempo de nascimento. Mas na transição não tem a ver com um ciclo, tem a ver com um estado. Você quer saber qual é o tempo da sua transição de um canto para o outro? É como você se prepara para fazer ela. É como você se prepara. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não atualizar aqui o meu GPS espiritual, eu não vou conseguir percorrer o caminho do meu propósito. Eu não vou. E quando eu começo a investir na direção errada, quanto mais eu nego a minha essência, mais longe eu fico do meu propósito de Deus. Porque Deus não vai financiar um projeto que Ele não gerou. Eu preciso entender que quando há uma ordem para o povo, e agora eu entendi mais ainda, que a orientação, olha, a arca vai, os sacerdotes vão para frente. Contudo, haja uma distância de 90 metros entre o povo e a arca. E eu sempre perguntei por que esse espaço? Por que 90 metros? Não dá tempo para entrar nessa revelação dos 90. Mas pelo menos em síntese, imagine que no momento de transição, você precisa ouvir a Deus. Então eu vou te dar um exemplo bem simples. Vamos pintar essa igreja. E aí nós vamos reunir a congregação e vamos colher opiniões de como será pintado. A irmã vai falar aqui tem que ser roxo. Não, o amarelo é realeza. Não, o amarelo não, foi da época passada. Eu vi, pastor, tudo preto fica lindo. Aí o outro fala, não, preto é negócio de gótico. Vamos botar aqui um negócio vermelho que é o sangue, um marrom que é o sacrifício. E o pastor vai anotando todas o partilhar, né, as opiniões. E de repente ele baixa a igreja e bota um pedaço de cada coisa para agradar. Quando vai ali abrir a igreja, primeiro culto de inauguração, alguém entra. Onde é que é a festa de São João? Em uma transição, nem sempre há consenso, precisa haver obediência àquilo que Deus está mandando fazer. Contudo, há de uma distância, porque numa transição, questionamento é atraso. Nós não temos falta de palavra, nós temos falta de obediência, queridos.
Eu queria muito falar para vocês quem investir, como eu vou investir em alguém em momentos de transição. O Senhor me falou: olha, em transições existe uma característica de pessoas que precisam ser investidas, que você pode investir e confiar. O povo está andando no deserto, queridos. De repente, lá em Números 12, de repente Miriam e Arão falam contra Moisés. E agora Arão tem que tentar fazer um jeitinho, porque Deus falou assim: olha, o povo está transicionando, falou contra aquele que eu dei a orientação, vai todo mundo para a porta da tenda que eu vou lavar roupa suja. Agora vai os 3. E ele fala assim: como vocês tiveram coragem de falar com o meu servo Moisés? Se tem visões eu falo com o profeta, mas com Moisés eu falo como quem fala com um amigo. E ele fere Miriam de lepra. Eu não estou falando de uma pessoa qualquer, queridos. Eu estou falando daquela que cuidou de Moisés, transicionou com Moisés no Mar Vermelho, dançou a primeira dança profética com um tamborim, e agora está questionando porque Moisés tomou uma decisão de casar com uma mulher. E isso só foi uma desculpa, porque depois ela vai falar assim: será que Deus só fala com Moisés? Porque numa transição precisa haver uma voz de comando. Vozes estranhas podem tirar você do caminho. Então cuidado com quem você está escutando na transição. Eu poderia aqui parar por aqui e falar sobre as 3 vozes do Éden: Deus, a voz do eu do ser humano e a voz do inimigo. Uma vez que o homem ouviu a voz de Deus, ele deveria ter seguido. A voz do inimigo entra e tira o homem do propósito, tira a mulher do propósito. Você precisa entender que no momento da transição não é a sua alma quem vai dizer nada, porque a voz da alma tenta imitar a voz do espírito. Não é a sua vontade numa transição, queridos, é um propósito de Deus, é o tracionar de Deus na minha e na sua vida. E o tracionar, queridos, não é ir na direção a não ser voltar à origem. Uma coisa é fazer a vontade de Deus, outra coisa é estar no centro da vontade dele. Fazer a vontade não é muito fácil, mas estar no centro da vontade é morte. Falei hoje para a pastora que eu nunca vi uma ovelha entrar em um templo e sair viva. A ovelha entra para morrer. O problema é que nós entramos nessa transição e achamos que a cada passo nós estamos tendo mais vida. Ovelha que volta viva depois de entrar no templo é porque ela é imperfeita. Ela não é aceitável no altar. Nós estamos tentando não morrer a cada dia, e na transição não vai acontecer isso. Não é um descarte, queridos, é uma renúncia. Nós aprendemos mais a descartar do que a renunciar. Você precisa entender que nível você está entrando na transição. Diga para a pessoa que está do seu lado: é necessário atravessar o Jordão. 3 transições clássicas na Bíblia: Moisés e Josué, esse que eu citei; Elias e Eliseu representando o profético; Moisés e Josué, lei; Elias e Eliseu, o profético; João Batista e Jesus, a graça. Todos eles atravessaram o Jordão. E passar pelo Jordão é onde eles estavam aqui, queridos. Não espere numa transição você ter aplausos, tapinha nos ombros e incentivo. Não espere. Porque o que você precisa não é de autoafirmação, você precisa de obediência.
Você sabe qual é um dos problemas sérios que nós enfrentamos numa transição? Eu explico para você. Quando você chega no bebedouro e toma um pouco de água e pega a água na geladeira, você agradece a geladeira? Você agradece o bebedouro por ter dispensado a água para você? Então por que que nós somos incentivados pelos tapinhas se nós somos fonte? Fonte nasceu para jorrar, queridos. Nós não precisamos. As pessoas vão passar por você, vão beber da sua água, vão tirar alguma coisa de você, mas você precisa fazer aquilo que lhe é próprio. Você nasceu para isso. Nós, a igreja, somos responsáveis por tirar o povo das trevas para o reino da luz. Só que se nós não tivermos a direção nessa luz, um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Entenda que você precisa entender qual é o estado de transição que você está passando. Você precisa entender qual é o propósito dessa transição. Poucos sabem que Moisés lutou com gigantes. Poucos sabem que Josué e Caleb lutaram com gigantes. A visão de transição de Moisés era conhecer a terra, ver o objetivo. A transição com Josué era conquistar a terra. E o papel de Davi é estabelecer governo. Se você não separar isso na transição, o que você está fazendo? Você pode atrasar todo um processo na sua vida. Todos os três lutaram com gigante. Todos os três. Inclusive o Davi, que é mais citado, foi quem menos lutou com gigantes. Só lutou com um e depois com outro que cortou os dedos e tal. Moisés, em Números, ele luta com, no mínimo, 5 reis. O texto de Josué, falando sobre Caleb, luta com 3 filhos de Anak, Sensai, Aimã e Talmai, 3 gigantes. E Anak tinha 31 filhos, todos gigantes. O reino de Asquelon, o reino de Acron e outros reinos eram cheios de gigantes. Mas por que talvez o Davi entre em ascensão? E o nome de Davi é conhecido como matador de gigantes, o Golias, porque ele estabeleceu um governo no momento de transição. E eu quero, não sei quanto tempo eu tenho ainda, mais uns 15 minutos. Deixa eu explicar isso para você. Transição ministerial e espiritual. O resultado disso, para que o nome de Davi seja citado numa transição. 1 Samuel, há uma necessidade. Eucana tem 2 mulheres. Uma tinha filho, outra não tinha. Conhecemos essa história. No meio de uma crise familiar, de uma mulher que não tem filhos, aparecem 2 caras, Ofres e Finéias, filhos de Eli. Homens maus, a Bíblia os qualifica como filhos de Belial. Eli não deu uma atenção aos seus filhos, ele foi omisso. E o que esses caras geram é Icabode, foi-se a glória. Esses caras fazem uma bagunça terrível. Levam a arca da aliança para o meio do campo de batalha, a presença está, mas só que em forma de juízo. Porque em uma transição, quando não há um projeto de Deus, um liberar de Deus, você não produz vitória, você só produz morte. Muitos lugares que não estão entendendo a transição, estão atraindo a presença mais para ser julgados, não para ser justificados. Igrejas que a gente chega que você não sente mais a presença, que existe uma estrutura como a arca,
Mas a presença tem outra conotação, queridos. Aí agora Deus rejeita. 1 Samuel 8, versículo 2. Joel e Abias, filho de Samuel, são rejeitados também pelos anciões, porque eles não andaram segundo o conselho do pai. Em uma história de Eli, eu não tenho referencial do pai. Os meninos não seguiram porque o pai não deu governo. Mas aqui não. A palavra me diz que nenhuma palavra de Samuel caiu no chão. Agora não era falta de referencial de pai, eram as escolhas que aquela geração fez. Nós estamos vivendo em uma geração que não estão sabendo escolher as coisas, e se a gente não transicionar a mente, enquanto nós estivermos atraídos a essa juventude, eu falo da minha juventude, com movimentos, no dia que acabar o movimento, eles vão embora. Se não for a presença para sustentar, nada mais pode sustentar, queridos. Nada mais. É nesse contexto, Ófnis e Finéias são rejeitados. Joel e Abias, mesmo com referencial, são rejeitados. Entra o Saul. E Saul é o quinto homem. O padrão de qualidade, 1 Samuel 9, diz que o cara era o padrão de qualidade. E o interessante é que ele foi chamado para ser rei, para ele estar no flanco de batalha, na frente de batalha. Ia ser o general. No reconhecimento do cara, na unção do cara, ele está escondido nas bagagens. A natureza dele é revelada no primeiro dia. Eu preciso entender que numa transição espiritual, uma transição de governo, eu tenho que ouvir o que Deus está estabelecendo. E existe uma grande diferença. No capítulo 10 de 1 Samuel está escrito: pegue um vaso de azeite e unge o filho de Quis. Saul foi ungido com um vaso. Mas em 1 Samuel 16, o último versículo dele: toma um chifre, um chofar, e unge um dos filhos de Jessé. Está no 16:1 e no final do 16. Entre um vaso e um chofar, entre o vaso e um instrumento que tem a conotação do Antigo Testamento como profético. Um vaso, escolha do homem. O chofar, escolha de Deus. Toco o chofar, mas para mim é só um instrumento. Não existe nenhuma mística nele. Eu não dou a ele mais do que ele merece, com um instrumento normal. Tudo aquilo que nós sacramentamos vira idolatria. E o grande problema é que nas transições, o homem tem tendência a idolatrar aquilo, ou aquele que segue. Se torna uma escolha humana, não uma escolha de Deus. Numa transição você precisa entender que o ponto mais alto é a obediência. O que vai determinar a velocidade que você vai passar pelo processo é como você obedece a Deus. Com a velocidade que você obedece a Deus, essa mesma velocidade Deus vai te fazer prosperar. Vocês estão comigo ainda? O que dizer? E agora eu encerro mesmo. O que dizer sobre Gideão, queridos? Um homem cansado de perder, um homem cansado e foi ensinado a se esconder entre buracos. A família ensinou isso a ele. Em Juízes 6, ele tem a experiência com o anjo. É o anjo, não é qualquer pessoa, que traz a identidade dele. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Um cara que estava se escondido. Na transição você precisa entender que a tua identidade do céu, ela vai ser revelada.
É na transição que você vai conhecer quem você é em Deus. Agora eu vou precisar de você. Já vi que você é profeta. E agora? Deus leva todo mundo a um vale de decisões. E ele toca um chofar, ele faz uma proclamação. E todos estão na mesma fonte, no mesmo lugar. E Deus fala assim: é muito povo que tem com vocês. Eu não posso dar vitória porque vocês vão se gloriar que foi o braço de vocês quem fizeram isso. E eu quero que você entenda, essa é uma palavra para a igreja aqui. É muito. Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer o seguinte: aquele que for medroso ou tímido, volta para casa. De 32 mil, ficaram 10 mil. Mas eu quero contar a história. Eu quero pelo menos botar você para pensar nesse espaço que Deus ele prova o coração na transição. Ouve-se o chofar. Alguém, um pai de família, ouve o chofar tocando e fala: eu identifico que isso é um som de guerra. Eu estou sendo chamado para a guerra. E ele chama a sua esposa, o casal de filhos, um com 12 anos e a menina com 7 anos. E a esposa fala assim: eu não poderia ser uma mulher mais feliz da terra em ter um homem igual a você, que está indo guerrear por mim e pela nossa família. E abraça ele forte. O menino de 12 anos abraça o seu pai, e ele tem que se ajoelhar para abraçar o menino. E o pai fala assim: filho, vai lá no celeiro e pega a minha espada que está afiada, envolta no manto sacerdotal, e traga para papai, que papai vai à guerra. E o menino corre feliz, vai em um canto escondido do celeiro e pega uma espada bonita, brilhante, envolta em um manto sacerdotal, e traz para o pai. O pai pega aquela espada, dá uma olhada, bota do lado, e o menino dentro de si fala: meu pai é o meu herói. Quando eu crescer eu quero ser igualzinho ao meu pai. E de repente aquele homem abraça a esposa, abraça o filho de 12 anos e fala assim para o menino: na minha ausência, toma conta da sua mãe e da sua irmã. E aquele homem, com a espada do lado, some em meio a uma plantação de trigo. E o menino, olhando o pai sair, pega talvez um pedaço de pau e vai brincar com um coleguinha do lado, falando: eu sou meu pai, você é o inimigo, e eu vou te derrotar. O pai some. De repente, depois de um pequeno tempo, o pai retorna. E o menino fica olhando o pai, e ele percebe que a espada não está suja de sangue, e que o tempo não deu para a guerra. E ele pergunta, correndo ao meio do caminho, abraçando o pai, pergunta para o pai: pai, acabou a guerra? O pai responde: nem começou. E por que o senhor voltou? Explica para teu filho qual foi o critério que você voltou para casa. Não mente para ele. Fala por que você não cuidou da família. Fala por que você não colocou ordem. Fala para ele que no primeiro requisito você não se encaixava. O reino é tomado por esforço, queridos. Se faz violência entrar nele. Porque essa palavra é para a igreja. Porque Apocalipse me diz: vocês não são muitos, mas vocês conservaram a força. Não se conquista lugares com dinheiro.
nem com muitas pessoas. Se conquista com filhos. Se conquista com pessoas que têm um destino, um propósito e que sabem transicionar. O critério é o mesmo, queridos. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Eu acho interessante que quando eu estava subindo aqui, desde essa plataforma de baixo, desse primeiro piso, até em cima, são 7 degraus. Já parou para contar? Só você contar. Uma plataforma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 plataformas. 7 me fala que é um ciclo de perfeição, não, de completude. Davi dava 6 passos, sacrificava. É o número da completude de Deus. Em que passo você está? Defina no seu coração essa noite se você está num ciclo ou você está num estado de transição. Porque isso vai determinar o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Vamos ficar de pé? O entendimento que você tem na transição vai determinar quem vai caminhar com você ou não. Quando eu fui transicionado no ministério, eu não deixei paredes, eu deixei pessoas. Eu não deixei uma estrutura, eu deixei aquelas pessoas que eu formei e que caminharam comigo a vida toda. O interessante é que Deus nem sempre vai chamar os jovens para transicionar. Quando Moisés foi chamado e Arão, Moisés tinha 74 anos e Arão tinha 76. Quando Caleb recebe a promessa, ele tinha 40, ele foi possuir Hebrom com 85. As pessoas mais maduras, mais experientes, já caminharam, já percorreram caminhos que eu e você nós não percorremos. E é por isso que a palavra me diz que eu devo ouvir aqueles mais velhos. As cãs brancas, os cabelos brancos, a sabedoria. Um dos filhos de Davi, na sucessão, em uma transição, ouvem os jovens e não valorizam o conselho dos mais velhos e aumenta a carga do povo. É preciso, queridos, assentar bases em uma transição. Feche seus olhos por um instante. E se você está passando por um momento de transição na sua vida, seja ele qual for, quer seja na sua vida espiritual, quer seja na sua vida financeira, familiar, no casamento. Eu não deu tempo de falar sobre transição com filhos. Queridos, a transição com filhos, meu Deus, a transição entre unções, no que nós seremos em Deus, seremos nele, e como se dará isso? Transição ministerial, se é o lugar onde Deus te colocou para frutificar. Transições, seja ela qual for, de sentimento. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que não estão entendendo uns sentimentos que está brotando dentro de você. Há uma possibilidade muito grande que Deus esteja transicionando a sua mente, o seu coração. E se você está nessa situação, eu quero romper com você essa noite com uma palavra. Quem está na zona de conforto precisa entrar na zona de confronto. Você precisa ser confrontado, não afrontado, mas confrontado naquilo que você precisa romper.
é o sai da tua terra, é come pão e bebe água, é vai, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. E se você precisa entrar nisso, eu quero te chamar aqui, que eu quero orar com você, junto com você, pedindo Deus orientação para essa caminhada, pedindo orientação para que Deus nos dê entendimento nesse processo. As transições, queridos, muitas vezes nos deixam sozinhos. Você sabe por que isso é muito forte? Quem não transiciona, queridos, com um objetivo, ele se transforma em um errante. Quem não se transiciona com uma direção correta é apenas um errante caminhando e passeando na vida. Vai chegar um tempo que vai se transformar em um peso. Como um indigente no mundo espiritual. Citei o caso de Davi e Golias, mas nessa transição de batalha, Davi se apresenta a Saul e ele pergunta assim: quem é o pai desse menino? Em uma transição você precisa de um pai espiritual que ajude a você caminhar, porque se você acredita na visão que Deus deu a ele, ele vai te levar para um lugar onde você vai encontrar a sua identidade, o seu propósito. Você precisa de alguém. Ele não vai ser perfeito, não. Um dia Moisés pediu a morte para si, mas mesmo assim ele completou aquilo que Deus tinha mandado ele fazer e guiou aqueles que entenderam o propósito. Que não sejamos nós aqueles que vamos ficar no deserto perdidos. Com todo o respeito que eu tenho a você, um dos maiores atrasos em uma transição é a murmuração. Guarde a tua boca, querida. Guarde a tua boca, querido. Pare de se auto-sabotar. Faça igual Paulo. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Nós não seremos perfeitos, mas caminharemos com aquele que é perfeito. Fale com ele. Vamos adorar. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Sua presença. Se você entender teu sorriso que você está em um lugar que você precisa avançar em Deus, eu seguro em tuas que você precisa crescer, confio que você precisa avançar, confio em ti. é simplesmente um ato profético. Eu quero que você suba esses degraus para cima do altar, falando para Deus: olha, eu quero caminhar para o final desse ciclo. Meu coração está disposto a ser ensinável para que o Senhor tem para esse tempo. Em uma transição, queridos, o que vai ficar evidente não é nosso dom, não é como nós transitamos o nosso dom, é o nosso caráter. E talvez você precise, pelo menos na sua cabeça, entrar no centro da vontade, fazendo a caminhada dos 3 dias. Como eu não tenho 3 dias para ficar, só para você fazer um memorial na sua cabeça, e toda vez que você entrar nesse lugar, você vai ver os degraus que você não pode parar.
Talvez uma das maiores crises que Moisés tinha é enterrar 33 mil pessoas mês no deserto. Mas toda vez que ele fechava uma cova, ele orava para os pés descalços, que ele tirou a sandália no monte, e ele pensava: eu não posso parar na minha caminhada, mesmo enterrando gente, mesmo com toda dificuldade, eu não posso parar, porque eu fiz uma aliança e arranquei as minhas sandálias. Talvez você queira, se não, pode ficar aí embaixo. Para mim não tem nenhuma dificuldade, mas eu sinto que tem pessoas que precisam caminhar e começar a subir os degraus e falar: Deus, eu preciso romper. Eu preciso romper. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Você está no lugar próprio, não para ter feridas, não para ficar na zona de ofensa, porque todo sacrifício é feito no altar, queridos. O altar te habilita a ser aquele sacrifício vivo, perfeito diante dele. Se permita entregar para ele a tua vontade, a tua família, o teu querer, a tua saúde, o teu casamento, o teu ministério, o teu chamado à igreja. Eu aprendi uma coisa: Abraão amarra ou ata Isaac ao altar, e amarrar Isaac ao altar não era para Isaac correr, é que tudo aquilo que você tem de mais precioso precisa estar ligado ao altar, precisa estar amarrado ao altar. Coloque o que você tem de mais precioso na sua vida. Esse filho que está longe, essa filha que está longe, a tua faculdade, o teu sonho de empresa. O Senhor me mostra uma pessoa que quer ter uma experiência fora do Brasil, quer passar pelo menos um tempo fora do Brasil. Deixa eu falar uma coisa: se você não estiver preparado, preparada para isso, Deus vai te perder. Deus não vai levar ninguém para uma transição para perder. Deus não te deu os teus filhos para a perdição. Deus não gera ninguém para a perdição, queridos. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Eu pedi ao Ministério de Louvor, e por favor, para o que Deus tem para fazer para nós, nós precisamos dar tempo para Deus. Não tenha pressa de sair da presença dEle. O Senhor está me mostrando muito claro aqui que existe um nível de ansiedade no teu coração que tem sido uma afronta contra Deus. Tudo que você coloca das mãos de Deus não se perde, querido. Não tire das mãos de Deus aquilo que você colocou. Eu quero cantar com você. Tudo aquilo que você colocou e tentou resolver, porque você entendeu que está demorando, que não é assim, que precisa de respostas. Ele sabe das tuas feridas, das tuas angústias, da falta de resposta pelos investimentos.
Mas arranca essa ansiedade. Arrancar a ansiedade é declarar para Ele: eu vou confiar. A ansiedade é o tempo e a incapacidade de esperar o tempo e o modo de Deus. Não é com a força do teu braço que você vai mudar os teus filhos, o esposo, as pessoas. Não é. Isso é papel do Espírito Santo. Não tome o lugar dele.